Então, irmãos, o texto fala de um grande milagre, ou melhor, de dois milagres que aconteceram ali no Mar da Galileia. O primeiro, Jesus e Pedro andando sobre as águas. O outro grande milagre que aconteceu ali foi que Jesus acalmou aquela tempestade. Jesus, ele já tinha 2 anos que vinha andando com seus discípulos, operando sinais, prodígios, maravilha, pregando, ensinando o Evangelho do Reino. E agora eles estão ali defronte do Mar da Galileia. E como sempre, havia uma multidão também, além dos discípulos, seguindo a Jesus. Ele tinha multiplicado pães e peixes, nesse contexto aí que nós temos, e saciado a multidão. E após isso, então, ele diz para os discípulos entrarem no barco e que fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, como Jesus morava ali em Cafarnaum, ficava na Galileia, e na Galileia tem até hoje esse mar aí, que é chamado na Bíblia por outros nomes também, como Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré. Jesus, querendo ir em outras localidades, que também eram banhadas ali pelo Mar da Galileia, ordena aos discípulos que entrem no barco e passem para outra margem do lago. Na realidade, o Mar da Galileia é um grande lago, ele tem 22 quilômetros de comprimento e cerca de 11 a 13 quilômetros de extensão. Enquanto isso, ele fica ali despedindo a multidão. Se fosse nos nossos dias, ele teria ficado ali tirando uma selfie com seus seguidores, mas certamente abençoando mais ainda a vida dele, das crianças, a todos que estavam ali, querendo se aproximar dele. E depois de despedir da multidão, vamos para o próximo, Joel. Jesus, ele vai ficar só, ele sobe ao monte para orar. Então vejam bem, irmãos, Jesus sempre é encontrado na narrativa do Evangelho procurando um lugar ermo, solitário, deserto, para orar. Mesmo tendo a consciência que ele tinha de que ele era o Filho de Deus, ele não abriu mão da oração na vida dele. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, jamais ele pensou que poderia viver sem a oração. E quando nós falamos de oração, igreja, nós estamos falando de falar com o Pai, ficar a sós para falar com o nosso Pai Celestial. O próprio Senhor, ensinando a respeito da oração, disse lá em Mateus 6, quando a gente for orar, estando dentro da nossa casa, a gente tem que procurar ficar a sós, entrar no quarto, fechar a porta, e ali, no secreto, Deus vai nos ouvir. Aleluia. E nós vamos receber a resposta de Deus. Então nós temos que crer nisso e colocar a oração sempre em prática na nossa vida. Aleluia. Às vezes a gente abre a boca para falar tanto com o homem, e às vezes é preciso realmente falar com um com o outro, principalmente com o nosso próximo, com a nossa família. Mas muito mais importante da gente abrir a boca e falar com qualquer pessoa, irmã Isabel, é falar com Deus. Não é à toa que o salmista diz: pela manhã, ao meio-dia e à tarde, eu orarei e ele me ouvirá. Não é à toa que a Bíblia diz que Daniel 3 vezes por dia se colocava de joelho, pastor a carne, e orava a Deus.
Aleluia. Não é à toa que Deus diz: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me encontrarão. Aleluia. E a maneira que a gente busca e se conecta com Deus, irmãos, é a oração. E o Senhor Jesus está aí nos dando um exemplo. E quando ele veio aqui, ele não viveu sem a prática da oração. Aí faça uma reflexão. Você já orou hoje? Não precisa me responder. Só busca aí na tua memória se durante o seu dia de hoje você orou, você falou com Deus. Em quanto tempo você orou? O que tudo indica aí que Jesus ficou umas 9 horas a sós no monte orando, porque ele despediu o discípulo à tardinha, por volta das 6 horas da tarde, da noite, e ele foi se encontrar com os discípulos lá no meio do mar da Galileia, na 4ª vigília. O horário dos judeus naquela época era dividido em 4 períodos. A primeira vigília de 6 da noite a 9 da noite. A segunda vigília ia de 9 da noite a meia-noite. A terceira vigília ia de meia-noite a 3 horas da madrugada. E a quarta e última vigília de 4 horas da madrugada a 6 horas da manhã. Então foi nesse horário aí que Jesus se encontrou com eles, diz a palavra de Deus. Então de 6 até a 4ª vigília, Jesus ficou no mínimo 9 horas sozinho em oração no monte. E às vezes, né, irmãos, quando a gente vai orar, principalmente na hora da refeição, né, se passar de 1 minuto, tem uns engraçadinhos, mas a gente já começa a falar amém, amém. Aí quem está orando e está se alongando por mais de 1 minuto, é para entender que chega de orar. Ou seja, né, muitas vezes a gente não suporta 1 minuto de oração. Está entendendo? E o nosso mestre foi 9 horas só nesse dia, depois de passar o dia inteiro caminhando e pregando, ensinando e operando milagres e atendendo uma multidão. Quer dizer, certamente ele, como homem, estava cansado, fatigado fisicamente, mas mesmo assim se dedicou nesse mesmo dia a 9 horas de oração. E nós sabemos que ele foi andando sobre as águas até o discípulo. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar. Se o mar, vamos colocar a extensão de cerca de 11 a 13 quilômetros, eles estavam no meio. Jesus andou no mínimo 5 quilômetros ainda, depois de 9 horas de oração a sós no monte. Caminhou a pé para encontrar com o discípulo. Então veja que mesmo tendo um dia cheio de atividade e de esforço físico, ele não abria mão da oração. E às vezes quando o nosso dia é cheio, né, a gente já coloca um joelho na cama, outro no chão, e aí pum, aí já rola para cima da cama, né? Muito cansada. Ou às vezes nem coloca o joelho no chão, né? Já deita e já ora ali mesmo, né? No conforto da cama. E veja como o mestre vivia a sua vida de oração. Mesmo com um dia cheio, uma madrugada cheia, no meio disso tudo, ele tirava horas e horas para orar. Aleluia. Porque se a gente não orar, irmão, a gente define espiritualmente. Como muitos dizem, né? A oração é a respiração da alma. Então nós precisamos da oração. E depois, né, o Senhor ter orado tantas horas, vamos para o 4 graus. E o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia. Jesus pediu que eles, né, fossem para o outro lado, mas eles conseguiram, depois de no mínimo 9 horas navegando naquele mar.
chegaram apenas no meio do caminho, no meio do mar. E por que eles não alcançaram o outro lado? Porque surgiu um vento contrário. Mesmo tendo entrado no barco e estando navegando naquele mar, amando de Jesus, houve um vento contrário no meio da jornada. Então vejam bem, irmãos, que mesmo quando a gente está vivendo debaixo da palavra de Deus, ou sob a palavra de Deus, mesmo quando a gente consegue viver dia após dia em plena obediência à palavra de Deus, pode surgir, como está André, vento contrário, forças vindo contra a nossa vida, para nos impedir de alcançar o lugar ou aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Mesmo andando na direção da palavra dele, mesmo andando em obediência a ele, nós estamos sujeitos a encontrar forças contrárias na nossa vida, querendo nos impedir de alcançar o que até mesmo Deus planejou para a nossa vida. E aí, irmão, quando surge a tempestade, o vento contrário, as ondas, aleluia, o que fazer? O que fazer? Provavelmente eles estavam ali remando, mas mesmo assim não conseguiam sair do lugar, não conseguiam passar do meio do mar, porque o vento era contrário. E é o que acontece conosco também, quando nós estamos enfrentando uma luta, um problema, e a gente usa nossas forças, gasta energia na solução, na resolução do problema, na busca da solução do problema, e no entanto a gente percebe que o problema continua e a gente não está avançando na vida, não estamos saindo do lugar, e a gente continua apanhando do vento contrário, e muitas vezes até pensando no pior. Pensando no pior. E tem aqueles, irmã Lourdinha, que numa hora dessa até esquece da palavra de Deus, que ele chegou naquele lugar porque foi Deus que mandou ele andar naquela direção que ele está, e se sente abandonado por Deus, e acha que os problemas vão lhe destruir. Mas, irmãos, quando Deus nos ordena algo e a gente anda obedecendo a ordenança do Senhor, a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, pela leitura que nós já fizemos, dando spoiler, nós vamos chegar no outro lado. Não importa o vento contrário, não importa as ondas, não importa o mar revolto, não solta o cabo da nau. Mesmo que pareça que você não está saindo do lugar, mesmo que pareça que você está vivendo na mesmice já há muito tempo, mas se a tua vida é uma vida nos pés do Senhor, você vai chegar. Por quê? Porque Jesus vai aparecer, aleluia, na tua caminhada, na tua jornada, e vai fazer com que esse vento contrário pare e você prossiga na tua jornada. Aleluia. E é o que a palavra de Deus vai falar com a gente agora. Vamos para o 25, Joel. Mas a quarta vigília da noite, bem na hora mais escura
escura, a quarta vigília, né, que é de 3 a 6 horas da manhã. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Quer dizer, aquele que mandou eles entrarem no barco e passarem para o outro lado, não os abandonou. Interessante que Jesus podia ter pego outro barco, né, para ir na direção dele, mas ele vai andando. Vai andando. Quer dizer, aquilo que estava limitando a vida dos discípulos, impedindo a caminhada deles, a viagem deles, está debaixo dos pés de Jesus, ou seja, as ondas. Aleluia. Aquilo que era um problema para eles, Jesus estava andando por cima daquilo que era um problema na vida deles. Aleluia. Você consegue imaginar isso? O Senhor andando por cima do teu problema. Ou seja, o teu problema está debaixo dos pés de Jesus. É o que a palavra do Senhor está falando para a gente. Jesus andando por cima do mar, aleluia, glória a Deus. E os discípulos vendo andando sobre o mar, os discípulos viram o Senhor andando sobre o mar. Só que no primeiro momento, na mente deles não era o Senhor. Eles se assustaram dizendo: é um fantasma. É um fantasma. Eles se assustaram. Quer dizer, o Senhor está indo na direção, e o Senhor é Deus e tem o poder sobre o mar, sobre o vento, sobre as ondas. Essa não é a primeira tempestade que Jesus está com eles no meio do mar. Teve uma anterior a essa, aquela que depois que Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram dizendo um para o outro: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Então, eles esqueceram de que Jesus tem poder sobre o mar, se assustam, começam a gritar dizendo que é um fantasma, quando na realidade quem estava indo na direção deles, irmã Rosa, era aquele que tinha o poder de livrá-los do problema. Muitas vezes, irmãos, é o que acontece com a gente também. Deus está tão próximo, Deus está tão pertinho, aleluia, com a solução do nosso problema, e a gente está assustado, apavorado, achando que o diabo vai prevalecer na nossa vida, que só tem demônio à nossa volta. E quem está bem pertinho é Deus, aleluia, para nos ajudar. É por isso, irmãos, que eu não entro em pânico. Eu já falei para vocês, né? Quando a gente ouve barulho no meio da noite lá em casa, é anjo. É anjo, irmão. Então, se a gente escuta algum barulho na cozinha, sabe? No banheiro, é anjo de Deus. Mas, pastor, como isso? Porque está na palavra, irmão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do seu templo e os livra. Então não tem demônio, não. Tem anjo de Deus. Aleluia. E às vezes até falo com ele: olha a bagunça aí, anjo. Não pensa que é errado, não pensa que é fantasma, não pensa que é coisa ruim. Não. Pensa no anjo do Senhor. É isso que passa na minha mente. Mas os discípulos aí, que passou na cabeça deles, era um fantasma. E gritaram com medo. Então o que acontece muitas vezes, irmão, né? Às vezes o crente, né? Deus está se manifestando, Deus está indo na direção para resolver o problema, e o crente está ali gritando com medo, achando que é demônio, que é o diabo que está agindo, que está prevalecendo. E alguns chegam até a pensar que a coisa não tem mais jeito.
Não tem mais jeito, porque estão tomados de medo, estão assustados, não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem crer que Deus está pronto para lhes socorrer. O que diz o Salmo 46, irmã Flávia? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abatam pela sua cabeça. Aleluia. Então, irmão, nós temos que crer que o Senhor é o nosso socorro. Vamos para o próximo, Joel, toda hora. Aleluia. Jesus, porém, nos falou logo dizendo: tende bom ânimo. Interessante, irmãos, que na primeira vez que Jesus acalmou a tempestade, ele estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos o acordaram, dizendo: mestre, tu não te importa que vamos morrer? E quando Jesus acorda ali, sacudido pelo discípulo, a primeira coisa que ele faz é repreender o vento do mar. Primeiro ele acalma a tempestade, para depois acalmar o discípulo. Mas nessa ocasião aí, nesse episódio, ele não se dirige primeiro ao vento contrário. Primeiro ele procura acalmar, sossegar o coração do discípulo, como a pastora Carmen cantou aqui com a sua linda voz, né? Sossegado. Sossegado. É o que o mestre quer nessa noite, igreja. E você sossega o coração. Aleluia. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Aí pensa nessa situação aí, irmão. Os discípulos estão no meio de um mar revolto, as ondas engolindo o mar, e a primeira palavra da boca de Jesus para eles é: tende bom ânimo. Ou seja, se animem. Se animem. Se animem. Como é que Jesus diz uma palavra dessa numa hora que as circunstâncias parecem não serem nada boas? Eles já tinham andado 2 anos com Jesus, então Jesus já os conhecia bem, até mesmo melhor do que eles próprios, como José apareceu. Então Jesus sabia que dentro deles havia alegria maior do que aquele medo que eles estavam deixando se dominar pela tempestade. Então, quando o Senhor diz: tende bom ânimo, Ele não está falando uma coisa desconexa, uma coisa ilógica. Ele está falando uma realidade, porque tudo que sai da boca de Deus é a verdade. E a verdade é, irmão, que você pode estar passando um problema que for, mas há alegria de Deus no teu coração para se alegrar mesmo diante das piores situações da tua vida. Creia nisso. Então não baixe a cabeça, não desanime, não desespere, não se assuste, porque mesmo com toda a luta que você pode enfrentar, Deus banca a tua alegria, aleluia, diante de qualquer dificuldade. Ora, baixando na oh, aleluia. Eu não tenho nada contra, irmãos, o crente procurar o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, tomar os remédios que o psiquiatra lhe recomendar. Não tenho nada contra isso. Mas, irmãos, sabendo que o Evangelho, aleluia, é melhor do que qualquer conselho de qualquer homem, de qualquer cientista, qualquer médico, qualquer terapeuta, aleluia. Como é que eu vou abrir mão do Evangelho e viver conforme a verdade do Evangelho que diz: você pode ter bom ânimo enfrentando a maior dificuldade da tua vida. E é Deus que está dizendo isso, não é o homem, igreja. Aleluia. Aleluia. Tende bom ânimo. Aleluia. Aleluia. E mais ainda, sou eu. Não temas. Sou eu. Então, se Jesus está vindo na nossa direção, se nós estamos onde estamos, porque nós sabemos que chegamos até ali por causa da palavra de Deus, aleluia. Como é que não é Deus que vai estar vindo na nossa direção? Como é que não é o Senhor que vai estar vindo nos socorrer?
não tema, não tenha medo. Quem está aqui é maior do que o vento contrário, é maior do que o mar, é maior do que o diabo, é maior do que o pânico de vocês. E prosseguindo aí, Joel, pausa da hora. Aleluia. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima dessa água. Aleluia. Quer dizer, ele estava assustado no barco, mas agora ele acredita que, estando com os pés nas águas, ele está mais seguro, com Jesus dizendo para ele: vem sobre as águas, do que estando em cima do barquinho. Aleluia. E é isso mesmo, irmãos. Quando a gente está obedecendo a palavra de Deus, nós estamos mais seguros com os pés nas águas do que dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Você tem que ter essa fé, que quando é Jesus que está mandando você andar sobre as águas, você vai estar mais seguro que se estivesse dentro do barco. Aleluia. Mais seguro que você possa encontrar neste mundo, para navegar em meio a uma tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, próximo, diz a palavra de Deus que o Senhor disse: vem, vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer dizer, aquele que estava achando que iria morrer dentro do barco, que o barco não seria capaz de vencer aquela tempestade. Agora ele está ainda em meio a uma tempestade, mas andando sobre as águas, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Essa confiança, essa certeza, essa fé, irmãos e irmãs, que a gente tem que ter no Senhor. Aleluia. Que o lugar mais seguro para os nossos pés estar é quando nossos pés estão andando na obediência à voz do Senhor. Vem. Aleluia. Então, quando nós andamos, irmãos, nesta obediência, aleluia, a gente anda sobre as águas. Claro que agora eu estou falando metaforicamente. Aleluia. Quando você vive nessa obediência à palavra do teu Deus, aleluia, o lugar mais seguro é esse. Ainda que as circunstâncias sejam assustadoras, ainda que a situação pareça muito difícil, ainda que o vento ainda esteja soprando contrário, mas se você está obedecendo a Deus, você vai andar por cima disso. Eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque aquele que mandou você andar, aleluia, ele tem poder nos céus e na terra para bancar a tua caminhada. Prosseguindo, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Quer dizer, quando ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu, ele andou. Mas num determinado momento, não sabemos quantos metros ele andou ali sobre as águas, mas num determinado momento, ele deu lugar aos sentimentos dele. Ele começou a reparar o vento que ainda soprava forte, e deixou o medo entrar no coração dele. Medo de morrer, medo de afundar naquelas águas, medo de que Jesus não pudesse garantir a vida dele naquela situação. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, se a gente verdadeiramente ama Deus, vamos lançar fora todo o medo da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que nós já vencemos até a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Aqueles que creem em Cristo passaram da morte para a vida. Então, se nós já vencemos até a morte,
Se eu e você já triunfamos sobre a morte. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E ele gritou, clamou, salva-me, Senhor, próximo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Eu vou terminar aqui, irmão, da gente ir até os 33, minha mãe não vai dar, por causa da hora de adorar pela campanha, pelos pedidos. Mas eu quero dizer para todos aqui nesta noite, para o meu coração, para o seu coração, que essa é a palavra que Deus preparou para a gente nesta noite. Que a gente pode estar também num lugar de vacilação, como Pedro, né? Deu uma vacilada ali. Mesmo que a situação fosse difícil, mas quem mandou ele andar foi Jesus. Mas ele teve medo, ele reparou o vento, ou seja, tirou os olhos de Jesus para olhar para o problema, para a dificuldade, para a situação difícil. E aí o medo tomou conta do coração dele. Começou a afundar, mas talvez só estava com a cabeça ainda para fora da água, na mão, e ele grita, Senhor, salve. Ou seja, mesmo estando num lugar sofrendo, porque vacilando, porque muitas vezes, irmãos, os problemas acontecem por erros nossos, por decisões erradas que tomamos na vida. Mas mesmo numa hora dessa, quando a gente clama ao Senhor, para que Ele entre com providência na nossa vida, para que Ele venha nos livrar, venha nos salvar, aleluia, a palavra de Deus diz que a mão dele está ali estendida, estendendo a mão, aleluia. Você está entendendo? Mesmo que os teus problemas sejam a causa das tuas vacilações, mas se nesta noite você estender a mão para Ele e gritar, salva-me, socorre-me, ajuda-me, ponha-me de pé novamente, Senhor. Você vai encontrar a mão dele estendida na tua direção e Ele vai te segurar e vai te tirar dessa situação. Aleluia! E você vai vencer a dificuldade, vai vencer o problema. Aleluia, 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 aleluia. Amém, igreja? Então eu vou parar por aqui com a amém de vocês. Obrigado, Joel. Aleluia. Oh, aleluia. Mas, irmãos, antes da oração, eu sempre vi no meu coração de cantar aquele hino que vocês cantaram, Joel. Eu acho que foi o segundo que tem a ver com essa palavra. Nós só vamos cantar um hino, tá, irmãos? Rapidinho. E depois vamos orar pelos pedidos. Quem está na live não fez o seu pedido. Quem está aqui na igreja também não fez o seu pedido de oração. Faça. Você quer que o Senhor te salve, te socorre, estenda a mão para você. Clame a Ele. É com a oração que nós clamamos. É através da oração que a gente grita, socorre-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Oh, aleluia, louve esse Deus, irmão, porque todas as vezes que eu gritei, salva-me, Jesus, Ele me salvou, Ele me colocou de pé, Ele me deu uma nova chance, Ele me fez voltar a caminhar na direção certa, aleluia. Ele está aqui nesta noite, falando comigo e com você, que a mão dele está estendida na minha, na sua direção, aleluia. Glória a Deus, aleluia, para nos ajudar naquilo que mais precisamos neste momento na nossa vida. Creia nisso, igreja, tome posse dessa palavra.